Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero te convidar a uma viagem. Não é uma viagem de avião, nem de carro. Uma viagem no tempo. Feche seus olhos por um segundo. Qual a primeira lembrança que vem na sua mente? É aquele almoço de domingo na casa da sua avó? Ou aquelas risadas na mesa do Natal? Ou até mesmo o cheiro do bolo da sua mãe? Na minha casa, com certeza, era bolo de fubá e de cenoura, meus favoritos. Ou também, talvez, você tenha uma tradição que ela seja só sua, silenciosa, mas cheia de significado. Eu tenho algumas que eu definitivamente amo. Bom, esse episódio é sobre isso. As tradições que a gente carrega. Os feriados que viram reencontros e até mesmo os momentos em família que marcam a alma. A tradição não é só o que se repete, é o que se vive com sentido. Quando um gesto ou um costume se torna especial, porque ele foi vivido com emoção, aí sim ele ganha um lugar especial na nossa memória afetiva. Por exemplo, eu não consigo levantar da cama sem arrumá-la. E não é porque isso virou um hábito, uma rotina ou algo do tipo, mas porque toda vez que eu olho para minha cama bagunçada durante o dia, eu lembro da minha avó materna dizendo que os anjos só acordavam depois que eu arrumava a cama. Tem também, toda vez que eu sinto o cheiro do pão integral, realmente tudo que me vem na memória é quando ela fazia o pão integral dela. E não tem nenhum pão integral que é igualzinho da minha avó. E para mim esse pão é perfeito, sério, de longe. Por isso eu te pergunto, qual é o som, o cheiro ou a imagem que te leva direto a uma tradição da sua infância? As tradições, elas funcionam como bússolas e como âncoras, nos mantendo conectados ao que realmente importa. Elas nos lembram de onde viemos, o que valorizamos e o que queremos preservar, até mesmo o que queremos transformar. Elas são como raízes de uma planta, que nos mantém conectados a quem realmente somos, mesmo que a vida mude completamente na superfície, por exemplo. As tradições, elas também criam um tipo de espaço-tempo emocional, sabe? Elas não seguem o relógio nem o calendário oficial. Seguem simplesmente o compasso do nosso coração. Quando a gente revive uma tradição, parece que volta a um lugar seguro dentro da gente. E é por isso que algumas tradições elas resistem ao tempo. Elas têm o poder de nos reconectar com parte de nós que estávamos bem quietinha, só esperando um cheiro, uma música, um gesto para se acordarem. Na rotina acelerada, ter algo previsível e cheio de significado é totalmente reconfortante. Aquele jantar em família todo sábado, ou a playlist que você escuta no fim do ano, ou até mesmo um costume de escrever uma carta para si mesmo no seu aniversário. É essa repetição que traz o aconchego. A vida ela pode ser um caos, mas quando a gente coloca aquela receita no forno ou acende aquela vela no fim do dia, é como se tivesse falado: voltamos para casa, aqui é seguro. E as tradições elas podem ser coletivas, como festas no final de ano, comemorações culturais, feriados religiosos, ou elas também podem ser pessoais e familiares, como montar uma árvore juntos, assistir um filme específico em datas marcantes, ou até mesmo ter rituais simples como mandar mensagem toda manhã para alguém especial. Às vezes, a gente vive e nem percebe. E quando a gente olha com carinho, entende que esses pequenos gestos é que viram os grandes momentos da vida. Pois as tradições elas podem nos ajudar a formar a nossa identidade, seja emocional ou cultural. Elas são passadas de geração após geração, mas elas podem se transformar, dependendo de como a nossa história realmente avança. Por isso, não precisa ter uma tradição na infância. A gente pode começar agora. Por exemplo, no meu caso, o meu pai sempre ia me buscar no ponto toda vez que eu estava chegando em casa, seja da faculdade ou do cursinho. E hoje, mesmo depois de casada,
Toda vez que eu chego do meu presencial, que eu chego de um lugar, o meu marido sempre tá me esperando no ponto, porque ele achava um costume muito bonito que meu pai fazia. Então, pode ser isso pra você também, sabe? Pode começar uma nova tradição com alguém que você ama, que quando você coloca o sentimento, é isso que importa, é isso que vira, sabe? Talvez a sua infância ela não tenha deixado muitas tradições boas, mas isso não significa que você não possa começar as suas agora. Começar uma tradição é como plantar uma semente para uma memória futura. E é quando o coração reconhece esse ritual que a gente acaba se sentindo em casa. No meu caso, a minha família tem várias tradições. E algumas delas são religiosas. Então, por exemplo, a gente não come carne durante alguns dias da quaresma. Ou também na Sexta-feira Santa, por exemplo. E a gente ia sempre, todo domingo, à missa. Todo mundo junto. O que era bem legal. E tem algumas tradições que são só porque meu avô é português, por exemplo. Que a gente comia bacalhau sempre na Páscoa e no Natal. De todas as formas. Seja bolinho, seja no forno, seja cozido. Tinha de todos os tipos e gostos. Confesso que nem todas eu curtia tanto assim. Mas outras eu definitivamente amo de uma forma assim surreal. Por exemplo, falar de Águas de Lindóia pra mim chega a brilhar os olhos. É pura memória afetiva. Todas as férias de julho, a gente sempre ia pra lá em família. Era banho no balneário, passeio na praça, naqueles carrinhos, sabe? Que tinha um monte de bugiganga. E também tinha um ritual que era sagrado. A primeira coisa que a gente fazia quando chegava em Águas de Lindóia, passava no queijo bom, comprava queijo, logo em seguida comprava goiabada e toda manhã comia queijo com goiabada. Até hoje, pra mim, nenhum queijo do mundo tem o mesmo sabor do queijo bom. Tem também a rabanada da Tia Cel, que é simplesmente a melhor e que eu amo comer. Eu preciso pelo menos uma vez no ano comer essa rabanada. E tem o folar, que eu amava comer, que é um pão diferente, com carnes, mas que infelizmente hoje não é uma tradição que a gente faz mais. Eu lembro também que eu tinha um copo, tinha não, era da Tia Bela, um copo roxo do McDonald's, aquele personagem roxinho bem antigo, que ele ficou muito famoso pra mim, porque era onde toda vez que a gente ia pra Tia Bela tomar café, eu tomava café naquele copo, com pão com manteiga. E toda vez que depois que eu terminava o meu café, eu lavava a louça na pia da Tia Bela, que era uma pia bem baixinha, e eu, quando criança, né, conseguia alcançar a pia sem precisar subir num banquinho, nada do tipo, porque, claro, também nunca fui alta. Então, toda vez hoje, quando eu lavo a louça, né, eu sempre lembro da Tia Bela, o quanto eu adorava lavar a louça na casa dela, o quanto eu gostava de estar lá. E é uma memória afetiva muito gostosa também. Tem ainda as tradições que a gente inventou na infância. Por exemplo, eu e minha prima, mas que não era, assim, bem uma regra oficial. Mas toda vez que a gente se encontrava em qualquer lugar, em qualquer evento, não podia parar por ali. Era a regra oficial. Tinha que rolar uma visita a mais. Seja um passeio a mais, a gente ia uma pra casa da outra, fazer algo, porque a gente sempre queria passar o máximo de tempo juntas. E eu sou completamente apaixonada por todas essas tradições. Tem umas que eu amo mais e tem outras que eu não gosto tanto, mas todas elas me marcaram de alguma forma. Elas simplesmente fazem parte de quem eu sou. Moldaram meu olhar, minha memória e até mesmo os pequenos rituais que eu carrego hoje comigo. E já que a gente falou de pequenas tradições, né? Eu queria também citar uma coisa que vem junto com elas, os feriados. Feriado, ele não é só uma folga do nosso trabalho. Ele é um lembrete sutil da vida dizendo: ei, para um pouco, respira. Lembra do que realmente importa. Tem feriado que a gente espera com ansiedade. Tipo, eu amo o Ano Novo porque é meu aniversário. Mas tem outros que passam simplesmente abatidos. Mas no fundo, todos eles carregam esse convite de parar, de se reconectar, de relembrar o que realmente importa. E às vezes até mesmo de sentir falta. O que é só mais um feriado nacional para uns, para outros pode ser uma data muito simbólica. Tem gente que sente saudade no Natal. Tem gente que reencontra forças no Ano Novo. Cada feriado coletivo no calendário, ele tem
o seu teor de importância, sabe? Às vezes, o feriado ele não traz só descanso, mas ele traz também muita emoção. Porque o tempo que a gente para se permitir, né, descansar, também traz à toa várias memórias. Tem gente que não gosta do Dia das Mães e dos Pais porque acaba relembrando uma perda. Mas é nesse desconforto dessas datas que a gente vê o quanto essas datas têm um peso emocional pra gente, sabe? Nem toda tradição ela precisa continuar do jeito que um dia ela já foi. Às vezes o jeito antigo não faz mais sentido. E tá tudo bem. Tem feriado que pode ser reinventado. A gente pode criar novas tradições. Trocar o almoço de família, que era bem difícil, por talvez um piquenique leve com os amigos. Ou trocar a obrigação pelo desejo. Se um feriado te traz dor, você pode transformar ele. Se ele não te traz nada, que tal escolher algum motivo para ele também significar alguma coisa? O calendário ele vai continuar passando e marcando as datas, mas é você quem decide o que cada um desses dias vai significar. Então, o que você quer reinventar para o próximo feriado? Qual a celebração ela merece ser sua, de verdade? Porque no fim das contas, o que a gente leva desses dias é o que a gente viveu de verdade, o que sentiu, com quem esteve perto. O que realmente fica são as histórias compartilhadas, os cheiros que despertam sem nem avisar, as risadas que ecoam mesmo depois de tempos. São esses pequenos detalhes que transformam em memória e muitas vezes essa memória é um jeito bonito que a vida encontrou de continuar. A nossa memória, ela não é um HD. Ela não grava tudo e apenas seleciona. E eu queria, às vezes, que a minha fosse um HD. Mas sabe o que a gente ganha, né, com ela escolhendo as coisas? É que ela só grava aquilo que toca o nosso coração. E é por isso que, às vezes, você esquece do que comeu ontem, mas lembra exatamente o cheiro da comida da sua avó, quando era criança. Até porque algumas lembranças, elas ficam tatuadas na nossa alma, sabe? Tem lembrança que é abrigo, e tem lembrança que ela aperta. Tem lembrança que dá um quentinho no coração e tem aquela que a gente evita revisitar. Mas todas elas são janelas de dentro da gente. Agora eu te convido a pensar, qual lembrança mora em você e sempre aparece quando você precisa de um conforto? Às vezes a gente anda com várias caixas invisíveis, cheias de memórias. Umas são mais organizadas, outras mais bagunçadas, algumas a gente sempre abre. Outras a gente só abre quando alguma coisa desperta, seja um cheiro, uma música, uma foto velha. Por isso eu te pergunto, qual foi a última vez que você parou para abrir uma dessas caixas internas com calma, sem medo, que você nunca abre? A tradição que você vive hoje pode ser a memória de alguém preciosa no futuro, seja um filho, um sobrinho ou um amigo. É um lindo ciclo. Às vezes é um gesto que parece pequeno, mas que pode deixar uma marca gigantesca na história de alguém. Talvez você nem perceba agora, mas sabe aquela pizza da noite de jogos? Ou aquela ligação de domingo? Ou até mesmo aquele abraço demorado que você dava? Tudo isso um dia vai se tornar lembrança. No fim, é isso que a gente leva, momentos. E quanto mais presentes estamos neles, mais vívidos eles ficam na nossa memória. E quando a gente pensa nessas memórias todas, é impossível não lembrar de quem viveu tudo isso com a gente. Afinal, a maior parte do que a gente guarda no nosso coração foi dividida junto, dividindo momento, riso, silêncio. E é aí que a família entra, com todos os seus jeitos, histórias e marcas. E quando a gente fala em família, é importante lembrar que não são só os laços biológicos, mas também os afetivos. Às vezes, é aquela avó que te criou, como a avó Ana, no meu caso, e da Yasmin. Tem a tia que virou mãe, o amigo que virou irmão. Família é quem ficou, quem cuidou, quem esteve, quem a gente decidiu chamar de família. Agora pense, quem é a pessoa que mais te vem à cabeça quando você pensa em estar em casa? Tem família que se reúne na bagunça. Outras já são no silêncio.
Tem aquelas que fazem almoço todo domingo. E aquelas que só encontram em datas comemorativas, como Natal, Ano Novo e assim por diante. Mas sempre tem algo, em todas elas, que é só delas. Às vezes é uma piada interna, um jogo de tabuleiro que ninguém sabe jogar direito, ou até mesmo pudim, que todo mundo briga para comer. Tem também aquelas que gostam de assistir um filme, todo mundo em silêncio junto, fazendo apenas companhia um pro outro. A gente também sabe que nem sempre família é fácil. Tem história mal resolvida, tem silêncio, tem distância. Muitas e muitas brigas, mas mesmo assim, tem momentos que atravessam tudo isso e que ficam. Às vezes basta um gesto pequeno para mudar um clima. Seja um cafezinho servido sem falar nada, um leite deixado no quarto, ou até mesmo um abraço que não foi pedido. Talvez você esteja numa fase de afastamento da sua família, ou talvez esteja apenas construindo a sua própria. O que mais bonito é que os momentos que marcam, eles não precisam ser grandiosos, eles só precisam ser verdadeiros. Pode ser um jantar, jogar a conversa fora no sofá, ou até mesmo assistir uns filmes. O que importa é a gente decidir criar uma nova tradição, sabe? E quem sabe hoje não é o dia de criar um novo momento com quem se ama, ou até mesmo de fazer as pazes com uma lembrança boa que andava esquecida. No fim, a gente entende que são esses momentos, né, que nos moldam quem somos, a forma como olhamos, cuidamos e até mesmo escutamos, ou até mesmo que sentimos falta. Isso diz muito sobre a gente. Talvez seja por isso que quando a vida aperta, a gente busca esses refúgios. Um cheiro familiar, uma receita antiga, uma voz que a gente conhece desde sempre. Porque estar em família, mesmo com todas as imperfeições, é como voltar para um lugar onde a gente não precisa explicar quem a gente é ou dar tantas explicações, é só o que a gente é e isso basta. Por fim, eu concluo esse episódio te questionando: o que você quer guardar para sempre? Qual é a tradição que ela pode ser resgatada ou que você quer criar a partir de hoje? Quais as memórias e tradições que você gostaria de deixar para as próximas gerações ou para as pessoas à sua volta? Pode ser aquele almoço fixo com os amigos no fim do mês, um caderno da gratidão, como a minha mãe fez comigo, ou até mesmo um presente secreto no final do ano. O que importa é o afeto que você deposita nisso. Porque no fim, a vida ela é feita de pequenos, grandes momentos. E são eles que a gente leva para sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acredita que precisa ouvir isso. E conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual é a memória mais bonita que você já guardou no seu coração. Ah, e não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever lá no YouTube para acompanhar toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal. A gente se vê até a próxima. Tchau!